Se eu pegar o seu projeto, tirar ele do terreno e colocar em outro lugar, ele deveria continuar sendo o mesmo? Hoje, a maioria dos projetos começa do mesmo jeito. Pega-se uma imagem de referência, um padrão de estética. Usa alguma coisa do repertório visual. Abre um Pinterest, salva algumas imagens e começa a projetar. E isso parece normal, mas é aqui que está o problema. Isso começa por uma forma já existente, algo que já existe para outro lugar. E quando você começa pela forma de algo que já existe, duas coisas acontecem. Você depende de algo externo e você perde a capacidade de gerar algo genuíno que só existe ali. E é por isso que o mercado está cheio de projetos bem executados, agradáveis visualmente, mas completamente esquecíveis, porque eles são parecidos demais para gerar alguma memória. Eles não têm autenticidade nenhuma. E o erro nem está na estética, ele está na ordem das coisas, porque existe uma ordem que organiza qualquer processo de criação. E ela nem vem da arquitetura, ela vem da própria ideia de criação. Primeiro você cria e depois você faz a forma. E o que é criar? Criar não é desenhar. Criar é dar uma ordem, é estabelecer uma intenção, uma direção e um significado. A forma é consequência de uma ordem. Quando você pula essa etapa, você está tentando forçar a forma de um lugar em outro. E aí você precisa buscar fora. Referência, repetição, cópia. Mas existe uma lógica clara. A criação acontece primeiro como uma ordem e depois ela se materializa. Você pode chamar isso de várias maneiras, mas a ideia é bem simples. Existe uma intenção que organiza antes de existir a forma de algo. E se o projeto não nasce de uma ordem clara, ele perde o poder da autenticidade. E é exatamente por isso que, dentro do método da arquitetura com identidade, a gente não começa pelo desenho, a gente começa pela origem. A origem é o que organiza o projeto antes dele existir. Essa origem ela não é abstrata, ela é concreta e ela vem de três leituras: a natureza, o humano e o contexto. Nós levamos a natureza como um ponto de partida. E quando alguém me pergunta, mas então você é ambientalista? Essa pergunta revela uma confusão muito comum, porque isso não é sobre um posicionamento ideológico, é sobre inteligência. Nós não estamos defendendo a natureza, nós estamos lendo a natureza como um dado de projeto. Nós somos administradores de recursos. E quando a gente começa a pensar assim, isso muda completamente o raciocínio. Porque quando você ignora o natural, você entra em conflito com ele. E todo projeto em conflito precisa de compensação. Ele precisa de mais estrutura, ou mais energia, ou mais manutenção ao longo do tempo. E contra o natural não é criativo, é só falta de leitura. E é aqui que entra uma ideia central: a eficiência natural. E por outro lado, a ineficiência na construção é a resistência ao natural. Resistência ao quê? Resistência ao clima, ao terreno, à lógica do lugar. Mas a leitura da natureza sozinha não resolve. A arquitetura ela não é só uma resposta física, ela também é sobre sentir. E é aqui que entra o segundo ponto, o humano. Está no DNA humano a necessidade de acreditar, de perceber culturas diferentes. As pessoas não vivem só espaços, elas vivem os significados daqueles espaços. Que história tem aquele lugar? E quando o espaço não carrega essa ordem clara, ele não sustenta uma experiência. Ele vira um cenário. Cenário não cria memórias. Então a gente passa a ter dois níveis: o natural, que orienta a lógica, e o humano, que dá sentido. E quando esses dois não são organizados, a forma não se sustenta. E isso não consegue depois ser resolvido só na parte estética. E isso não acontece só em projetos de pequeno porte. Durante muito tempo, a China tentou provar o seu valor copiando a Torre Eiffel, cidades europeias, parques temáticos inteiros. Isso não é estratégia, isso é um comportamento de validação. É como um adolescente que ainda não sabe quem ele é, então ele copia. Mas isso muda quando tem maturidade. Um exemplo claro disso é o International Shanghai Wonderland, na China. Esse projeto não começa da estética, ele começa da leitura da natureza. Uma pedreira, um território considerado impróprio para a construção civil. E ao invés de corrigir o lugar, eles respondem ao lugar. Um projeto complexo, uma estrutura que acompanha até movimentação sísmica, níveis submersos, com controle de pressão, drenagem ativa, leitura geológica profunda. E isso é uma ordem, a forma veio depois. E é por isso que esse projeto tem identidade. Não é porque ele é só diferente, mas porque ele só pode existir ali. Então, se você quer um projeto com identidade, você precisa mudar o ponto de partida. Antes de pensar na forma, você precisa organizar o que o lugar está dizendo, o que as pessoas precisam viver ali e o que aquilo representa. Isso é criar. Depois vem a forma. Identidade não é algo que você adiciona ao projeto, é algo que já existe antes de você desenhar. E quando você entende a origem, a forma deixa de ser esforço e passa a ser uma consequência.